voltar a falar sobre a Lei 11.473, que é um ato normativo inicial para quê? Para a formação da Força Nacional de Segurança Pública, para Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, a FTIP. Então vamos lá. Nós falamos que para essa lei traz o quê? Uma cooperação federativa, ou seja, os entes federados, eles disponibilizarão determinados servidores para quê? Para ajudar um determinado ente federado que precisar. Então, nós temos que nessa cooperação federativa, nós temos quais servidores participarão, desempenharão as atividades. Nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos, número 1, nós temos os militares. Militares dos estados, do Distrito Federal, vou colocar assim, do estado, do Distrito Federal. Nós temos número 2. Deixa eu pegar a canetinha preta aqui. Número 2, nós temos quem? Nós temos aqui os servidores da segurança pública. Nós temos número 2, servidores da segurança pública. Servidores da segurança pública. Deixa eu ver se está bem enquadrado aí. Não está bem enquadrado. Cadê o meu apagador? Não sei. Então eu vou apagar com a mão. Ok? Militares. Número 2. Tá aqui, ó. Servidores da segurança pública. Nós temos número 3, servidores aqui, ó, do sistema prisional. Vamos ver se está bem enquadrado agora. Ok, mais ou menos. Vamos lá. E número 4, nós temos aqui, ó, pessoal da perícia, das perícias. Perícia criminal. Perícia criminal. Lembrem-se de que para que esses servidores participem da Força Nacional, nós temos que o ente deve celebrar convênio com a União, ok? Então nós temos aqui essa cooperação federativa que acontece aqui no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, certo? Nós temos aqui e nós temos que para que o ente participe deve haver uma celebração de um convênio. Celebração de um convênio. Parece bastante com o que nós vimos lá na portaria 65, que fala sobre a formação, a autorização da formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, FTIP. Lá também temos a necessidade de um convênio, perfeito? Mas pode acontecer o seguinte, pessoal, pode acontecer de esse convênio aqui, ó, não ser suficiente para suprir o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma situação de que esse convênio é insuficiente. Vamos lá. Vou colocar bem direitinho aqui. Insuficiente. Ele é insuficiente para suprir
para suprir, vou digitar aqui, ok, para suprir a Força Nacional de Segurança Pública. Força Nacional de Segurança Pública. Então acontece o seguinte, se esse convênio for insuficiente e, além de ser insuficiente, sem cortes, além de ser insuficiente, houver o quê? Uma situação, vou colocar assim, ó, então, se houver uma situação de quê? Conforme lá o texto da Constituição Federal, uma situação de excepcional, necessidade de excepcional, o quê? Interesse público. Excepcional, interesse se houver uma situação de excepcional interesse público. Se não me falha a memória, está previsto lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, essa necessidade excepcional de interesse público. Perfeito? E então, se aqui nessa lei acontecer de esse convênio ser insuficiente para suprir, aqui quando nós falamos suprir, deixa eu só pegar a canetinha aqui, ok? Para suprir o quê? O efetivo, ok? O efetivo, o número de operacionais necessário para as atividades. E houver um excepcional em interesse público, alguém deverá ser chamado. E quem será chamado? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, pessoal. Só pegar minha canetinha aqui. Nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos que serão chamados como voluntários, então participarão da Força Nacional como, vou colocar aqui, ó, como, deixa eu colocar bem direitinho aqui que eu vou precisar de bastante espaço para escrever essas informações, né? Então nós temos o seguinte aqui, ó, que eles participarão da Força Nacional como voluntários, ok? Como voluntários. Nós temos quem aqui, ó? Nós temos quem? Como voluntários. Número 1, pessoal. Número 1. Nós temos o seguinte. Militares. Número 2, nós temos o seguinte aqui, ó, a situação A, vou colocar a situação A que fica melhor. Nessa situação A nós temos militares, nós temos servidores da segurança pública. Lembrando aqui que nessa passagem anterior, que falei aqui, ó, segurança pública, é segurança pública lá na área fim da segurança pública, perfeito? Na atividade fim. Não nas atividades administrativas, ok? E também aqui nós temos também na atividade fim. Ok? Atividade fim. Vou escrever com a letra maior para ficar melhor. Vamos lá. E nós temos aqui aqueles servidores da perícia, das perícias. Vou colocar assim, perícia no geral, né? Perícias, a gente lembra que são perícias criminais. Esses servidores que trabalham aqui como voluntários, eles, como o efetivo não foi suprido, nós temos a chamada convocação desses servidores. Esses servidores aqui, ó, militares de segurança pública, das perícias, aí nós temos aqui, ó, da União, nós temos aqui, ó, dos estados e nós temos aqui do Distrito Federal. Temos municípios? Não temos municípios de novo, ok? Desde que eles serão convocados, desde que eles tenham passado, eles estejam aqui, ó, na inatividade, há menos
de 5 anos. Então, se eles estiverem na inatividade há mais de 5 anos, eles não poderão ser convocados, mobilizados aqui na Força Nacional. Deixa eu só pegar aqui essa Força Nacional, ficou feio pra caramba essa letra aqui. Tentando fazer uma letra boa para ficar legal, ok? Força Nacional de Segurança Pública. Não ficou para cima, mas vamos lá. E temos o seguinte aqui, ó. Nós temos o número 2. Número 2, canetinha preta, pegar aqui de novo. Temos a segunda situação, que aqui estamos tratando de militares que exerceram o quê? O serviço temporário. O serviço temporário. Né? Nós temos o seguinte, ó, militares, né, que exerceram serviço temporário, ok? E esse cara que exerceu o serviço temporário, também temos uma informação para ele, que é bem parecida com essa inatividade, né? É que eles tenham ido para a reserva. Militares temporários na condição de reservistas há menos de 5 anos, perfeito? Então eles tenham passado para a reserva há menos de 5 anos. Há menos de 5 anos também. Aqui nós temos o termo, né, inatividade, e aqui nós temos o termo reserva. Não há uma diferença prática, vamos dizer assim, mas para os militares temos esse termo reserva, né, e para os servidores civis temos o termo inatividade, apesar de termos também militares aqui citados na letra A, certo? Então, só para a gente ter a noção, né, aqui, diferenciar realmente as palavras, apesar de nós termos militares aqui e aqui, beleza? Mas fica esperto. Copia essas informações e já já voltaremos com muitas informações importantes. Essa convocação desses militares temporários aqui, ó, os reservistas, nós temos uma informação importante, que é o seguinte: os termos dessa convocação aqui deverão estar em um convênio também. Aqui, ó, deverá existir um convênio ok? Entre quem? Convênio entre Ministério da Defesa e Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito interessante essa informação. Muito interessante essa informação, ok? Nós temos o seguinte, que esses servidores aqui, quando eles forem mobilizados na Força Nacional de Segurança Pública, eles, quando eles estavam na ativa, eles tinham um posto, uma graduação, um determinado cargo. Quando eles forem mobilizados para a Força Nacional, eles manterão o quê? Esse cargo, esse posto, essa graduação. Não sei assim muito bem ao certo a diferença entre posto e graduação, mas até porque são termos assim utilizados lá no meio militar. Mas basicamente acredito que seja assim, né? O posto é utilizado para praças, enquanto a graduação é utilizada para oficiais. Se não me falha a memória, eu acho que tem essa diferença aí. Mas, para falar a verdade, como a banca não quer essa diferença prática de conceitos, né, para falar a verdade, a gente só tem que levar em consideração que eles manterão o posto, o cargo, a graduação que eles tinham antes de ir para
inatividade, ok? Então, eles estavam na atividade em determinado posto, cargo, graduação, foram para a inatividade, ok? Aí depois eles foram convocados foram mobilizados na Força Nacional, então eles manterão aquele cargo da atividade, beleza? Então, e por último, nós temos o seguinte, eu vou ter que apagar essa parte aqui do quadro, né, que é uma parte bem tranquila, para que a gente possa copiar a próxima parte. Olha só, vamos lá. Não poderão ser convocados para a Força Nacional de Segurança Pública aqueles que estiverem na inatividade por alguns motivos. Então, não poderão ser mobilizados. Vou colocar aqui as exceções. Aqui, ó. Exceções. Olha só. Exceções, beleza? Então são aqueles caras, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Hoje minha letra tá querendo ir para cima, hein? O que é isso, hein? Exceções. Então, quais são as exceções? Quais são aqueles militares que não poderão ser convocados para a Força Nacional de Segurança Pública? Nós temos número 1. Aquele cara que alcançou a idade da compulsória. Então, aposentadoria compulsória, ok? Compulsória. Nós temos número 2. O quê? Aquele cara inválido, por alguma invalidez. Aquele cara que alcançou a idade limite. Aquele cara que alcançou a idade limite. Deixa eu só verificar aí. Ok. Nós temos aquele cara incapaz. Temos aqui, ó, por motivo de doença. Nós temos mais aquele cara que sofreu acidente. Acidente, ok? Tá bem quadrado, beleza. Nós temos mais, né? Aqui são exceções, né? Aqui são as nossas exceções. Temos mais, número 7. Nós temos o seguinte aqui, ó. Número 7. Aquele cara que sofreu uma expulsão. Nós temos número 8. Aquele cara que foi licenciado. Licenciado e expulso, aqui ó, a bem da disciplina, ok? A bem da disciplina. Temos mais, aqui o número 9. Temos aquele que sofreu uma condenação Lembra disso aqui, ó. Condenação judicial transitada em julgado. Condenação judicial transitada em julgado. Nós temos mais? Temos também. Temos o número 10. Deixa eu ver se cabe aqui. Coube também. Exclusão. Ok? Aquele servidor excluído, né? São alguns termos também utilizados para os militares, ok? Então temos essas situações aqui, não acredito que tenha outra situação, não lembro, certo? É muito interessante isso, né? Nem todos aqueles voluntários, nem todos aqueles caras que estão lá na inatividade, para falar a verdade, na inatividade, na reserva, poderão ser mobilizados à Força Nacional,
porque existem esse aqui, vamos dizer assim, esses impedimentos. Perfeito aí? Então, copie o quadro. Só gostaria de fazer uma pequena correção aqui, né? Eu troquei, para falar a verdade, os termos, né? É o seguinte, ó, licenciado a bem da disciplina, né? E temos as mesmas situações, né? Para falar a verdade, expulsão e exclusão, só que é exclusão a bem da disciplina, e temos aqui no final a expulsão, ok? Expulsão. Além disso, dessas informações, nós temos uma informação muito interessante mesmo. Um questionamento muito interessante é o seguinte: qual é o regime disciplinar a que estarão submetidos aqueles que forem mobilizados para a Força Nacional de Segurança Pública? Estamos falando de regime disciplinar. Então, nós vamos puxar aqui uma setinha, vamos apagar aqui agora, ok? Com a mão mesmo, não tem problema nenhum, certo? E nós vamos puxar uma setinha aqui, ó. Nós vamos puxar uma setinha e vamos falar assim: qual é o regime disciplinar? Beleza, regime disciplinar. Forçando a letra para ficar para baixo. Regime disciplinar. Ok. Nós temos o seguinte, pessoal. Regime disciplinar, será que é aquele da instituição, daquele servidor, daquele militar? Ou será que temos um regime disciplinar próprio na Força Nacional de Segurança Pública? Olha só, o servidor, ele estará submetido ao regime disciplinado da sua instituição de origem. Então, na Força Nacional, não temos um regime disciplinar próprio. Então, aquele servidor que tem lá o seu estatuto próprio, né, seja dos servidores civis, seja dos servidores militares, lá temos regime disciplinar, condutas, deveres, direitos, né, condutas proibidas, sanções também a serem aplicadas em caso de alguma conduta indevida. Então, lá nós temos as regras de regime disciplinar, que devem ser observadas mesmo quando esses servidores forem mobilizados para a Força Nacional de Segurança Pública. Pessoal, houve um erro aí, né? O celular descarregou e acabou que ficou cortado aí, né? Mas é o seguinte, vou repetir a informação, né? Aqueles servidores, aqueles militares que forem mobilizados para a Força Nacional de Segurança Pública, eles deverão obedecer não o regime disciplinar próprio da Força Nacional, mas sim o regime disciplinar de sua instituição, né, daqueles que está lá previsto no Estatuto do Servidor Civil ou Militar, ok? E não de um regime próprio da Força Nacional, um regime disciplinar próprio, ok? Nós temos uma informação muito interessante, que é o seguinte: nessa convocação, vou apagar aqui agora, vou apagar essa parte aqui. Nós temos o seguinte: quando o Ministério da Justiça, ele tem o seguinte: o Ministério da Justiça, ele anualmente faz a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública. Só que, na escolha daqueles que serão mobilizados, ele dará prioridade a quem? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o seguinte aqui, ó. A Força Nacional, nós temos aqui, ó, previsão o quê? Previsão anual do seu efetivo. Previsão anual do seu efetivo feita do efetivo, vou colocar aqui. Do efetivo. E essa previsão é feita pelo Ministério da Justiça
e segurança pública. Ok. Só que na convocação ela dará prioridade a quem? Dará prioridade a quem? Vou colocar aqui com a letra azul. Nós temos o seguinte. Temos como prioridade, ordem de prioridade, para falar a verdade, na convocação, nós temos a seguinte ordem de prioridade. Ordem de prioridade. Então nós temos número 1. Número 1 na ordem de prioridade é aquela turma que a gente viu lá no começo. Quem é? São servidores da ativa, né? São servidores da ativa, sejam eles militares dos estados, do Distrito Federal, do estado, do Distrito Federal. Nós temos aqui aqueles caras da segurança pública, atividade fim, nós já vimos isso. Aí, inicialmente, nós temos a turma lá do sistema prisional. E, por último, nós temos aqui a turma da perícia, das perícias criminais. Lembrando que essa turma da segurança pública é a turma lá da atividade fim dos órgãos de segurança pública. Perfeito. Então, esses aqui são que serão convocados como prioridade, serão o número 1. Temos o número 2, que são esses indivíduos aqui, ó. A prioridade é quê? Para aqueles que tenham curso. Então, nós temos, quando a lei traz duas ordens, esses sendo os primeiros, e o número 2, aqueles que têm um curso de formação da Força Nacional, né? Então, vou colocar aqui, ó, aqueles que têm, aqui é o número 1, e aqui o número 2, aqueles que têm o curso, vou colocar assim bem resumido, certo? O curso da Força Nacional de Segurança Pública. O curso de formação da Força Nacional. E eu falo isso aqui, e eu coloco várias vezes assim, né, e repito, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, o que é FNSP? É Força Nacional de Segurança Pública, ok? Força Nacional de Segurança Pública. Então, nós temos o seguinte, apesar, vou repetir a informação, né, completando, para falar a verdade, deixei pela metade, que a lei nos traz duas ordens de prioridade. O primeiro e o segundo, né? Primeiro, militares dos estados do Distrito Federal, órgãos de segurança pública, atividade fim, sistema prisional e perícias. Número 2, aqueles, olha só, aqueles que tenham o curso da Força Nacional. E se não tiver, aí a gente vai para essa turma aqui. Perfeito aí? Então a gente vai para o terceiro, ok? Ordem de prioridade. Então, com isso nós ficamos com o segundo encontro da Lei 11.473, que fala sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem também nossos vídeos. E não deixem de se inscrever no nosso canal, porque aqui teremos muitas dicas importantes, a princípio, para o concurso do DEPEN. Ok? Até a próxima!